processo 23.007.01.63.84/2016, dígito 93, concessão de título de doutor honoris causa a dona Cadu. Bom, esse processo, ele é um processo que data de outubro de 2016, ele nasce com uma proposição do Centro de Artes, Humanidades e Letras, onde foi aprovado, depois ele foi encaminhado para o consumo, e naquela ocasião ele foi encaminhado para a Comissão de Títulos Honoríficos, e que se debruçou sobre o material e produziu o parecer. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar aqui a professora Tatiana Veloso, que coordenou esse trabalho junto com aquela comissão naquele momento para a elaboração do parecer. Então, gostaria de convidar, portanto, a professora Tatiana Veloso na condição de parecerista desse processo. Por favor, conselheira professora Tatiana Veloso. Que irá fazer a leitura do parecer. Professora, seu microfone parece estar fechado. Me escutam agora? Agora sim. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o professor Fábio Josué, presidente desse conselho, cumprimentar os conselheiros e conselheiras, espero que estejam todos e todas bem, com seus familiares e comunidade, e vou proceder à leitura do parecer que foi aprovado por unanimidade da Comissão de Homenagens e Títulos Honoríficos. Então, parecer de solicitação de concessão de título de doutor honoris causa à senhora Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu. Assunto, solicitação de concessão de título de doutor honoris causa à senhora Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu, interessado consumo. Dividimos em tópicos, né? O primeiro tópico é o histórico. Em 25 de outubro de 2016, na reunião ordinária do Conselho do Centro de Artes, Humanidades e Letras, o parecer da comissão instituída pela Ordem de Serviço número 57 de 2016, formada pelos docentes Fabiana Cormelato, Lúcia Aquino de Queiroz, Marta Rosa Figueira Queiroz, Suzane Tavares de Pinho Pepe, que recomendam a concessão do título de doutora honoris causa à senhora Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu. Em 24 de julho de 2018, foi aberto o processo para a concessão do título de doutor honoris causa à senhora Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu, encaminhada à presidência do Conselho Universitário no dia 9 de outubro de 2018. Em 5 de dezembro de 2018, o referido processo foi encaminhado à presidência da Comissão Permanente de Títulos Honoríficos para as devidas providências. Em 18 de dezembro de 2019, a presidência da Comissão Permanente de Títulos Honoríficos solicita à direção do Centro de Artes, Humanidades e Letras a formatação dos documentos encaminhados no processo para atendimento do artigo 10 da Resolução 03 de 2011, e que a proposta será necessariamente instruída com o currículo vitae do proposto, acompanhado de manifestação valorativa pelo proponente dos títulos, obras e serviços do proposto. Em 22 de maio de 2019, a Comissão Permanente de Títulos Honoríficos se reúne para analisar o referido processo e, por unanimidade, encaminha a solicitação do atendimento do artigo 10 da Resolução 03 de 2011. Em 18 de outubro de 2019, a presidência do Conselho Diretor do Centro de Artes, Humanidades e Letras encaminha os seguintes documentos: manifestação valorativa sobre títulos, obras e serviços, currículo vitae e dissertação de mestrado em História da África, Diáspora e Povos Indígenas, de Rosângela Cordaro, conversa sobre a história de Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu. Em 19 de novembro de 2019, a Comissão Permanente de Títulos Honoríficos se reúne para analisar os documentos anexados ao processo de solicitação de concessão de título de doutor honoris causa à senhora Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu. Segundo tópico, análise.
A concessão de título de doutor honoris causa está prevista na Resolução 6 de 2011, reconhecidos pelo Regimento Geral da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, conforme inciso 4º do artigo 1º da referida resolução, que concede o título a personalidades eminentes, nacionais ou estrangeiras, não pertencentes ao quadro de servidores efetivos da UFRB, que se tenham distinguidos pelo saber e ou pela atuação em prol das ciências, das artes, da filosofia, das letras, das culturas, do desenvolvimento e entendimento dos povos. Em análise, foi visto que a solicitação está em conformidade com a Resolução 06 de 2011, no artigo 8º, no item 1º, para a concessão de título honorífico, que deve ser apresentado ao Conselho Universitário com aprovação do Conselho Diretor de Centro, proponente, de uma proposta justificada e comprovada de concessão de título após análise e emissão de parecer por uma comissão composta por, no mínimo, 3 docentes doutores. Após documentos anexados, foi analisado que o processo de concessão de título de doutor honoris causa, a senhora Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu, está em conformidade com o artigo 10 da referida resolução, acompanhada de manifestação valorativa e currículo vitae. Terceira parte do mérito. O currículo vitae apresenta dados pessoais, trajetória profissional e notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação sobre Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu. Nascida em 14 de abril de 2020, na Fazenda Pilar, situada no município de São Félix, Bahia, no território do Recôncavo, a mestra artesã inicia o seu ofício da arte da cerâmica ainda quando criança, aos 10 anos de idade, além de trabalhar na roça e na pedreira para ajudar economicamente a sua família. As peças de cerâmicas produzidas nesse período eram comercializadas na feira do município de Muritiba. Por conta dessa trajetória de luta e de labuta, não teve a oportunidade de frequentar a escola. Em 1942, estabelece união com Manuel Conceição dos Santos e constitui a residência do casal no distrito de Coqueiros, no município de Maragogipe, Bahia. Desde então, o ofício de Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu, é a produção de artesanato de cerâmica com influência de saberes afro-indígenas e principal fornecedora de panela de cerâmica ou de barro para os restaurantes Casa de Teresa, Iemanjá, Muqueca e presente dos espaços do Instituto Mauá, da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte SEBRE, além de vários centros de artesanatos. Atualmente, é a artesã mais antiga da localidade e, além deste ofício de ceramista, é sambadeira do samba de roda, filho de dona Cadu e rezadeira. A sua trajetória é definida por um reconhecimento de singularidade por suas atividades de sambadeira e de rezadeira, sendo uma grande referência da cultura do Recôncavo da Bahia, de ancestralidade africana e indígena. No memorial valorativo de Ricardina Pereira da Silva, dona Cadu, é destacada sua vida de 70 anos de dedicação ao ofício de ceramista, e que se constitui uma referência de uma das formas de conhecimentos tradicionais afro-indígenas em prática do Recôncavo da Bahia. Dona Cadu é identificada como tesouro humano vivo, nos termos propostos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, enquanto uma das mais significativas personalidades difusoras da tradição oral, poética e performática de tradições do Recôncavo, artesanato de cerâmica, sambadeira e rezadeira. Este reconhecimento por intelectuais e instituições nacionais e estrangeiras está documentado em dissertações de mestrado do Programa da História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas e Movimentos Sociais do CAU, de Rosângela Cordaro, intitulado Dona Cadu, Oralidade, Memória e Saberes Centenários, de 2019. Artigo de Carlos Etivarne, do periódico Hábitos, revista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Universidade Católica de Goiás, volume 1, número 1, 2003, intitulado Sobrevivência de Técnicas Ceramistas Tradicionais no Recôncavo Baiano, um registro etnográfico. Artigo de Lúcia Aquino de Queiroz, Ilzamar Silva Pereira, Marina da Cruz Silva e Patrícia Verônica Pereira dos Santos,
no periódico Crítica e Debates, Revista de História, Cinema e Educação, volume 1, número 1, 2010, intitulado Coqueiros e Maragujipinho, a resistência de uma tradição, artigo de Luísa Marim Araújo Lima do Nascimento no periódico, Revista Interleger, número 10, 2012, intitulado Saberes e Fazeres na Construção Social da Maestria, um estudo dos mestres ceramistas da Bahia, artigo de Aldemir Riodon Carneiro e Jefferson Santana de Jesus, intitulado Cultura e Economia, Análise das Ceramistas de Coqueiros e Maragujipinho, e artigo de Cida da Silva e Lúcia Queiroz, intitulado Turismo Cultural, uma possibilidade de resgate histórico-cultural para a comunidade de Coqueiro, Maragogipe, Bahia. Além dessas publicações, foram apresentados filmes, vídeos, entrevistas, exposições, publicados e divulgados em sites, cartas de apoio do secretário de Cultura do Governo do Estado, o nosso saudoso Antônio Jorge de Portugal, 2016, e da direção do Centro de Culturas Populares Identitárias Aramis Santana, atual secretária de Cultura do Governo do Estado da Bahia. As cartas de apoio manifestam a inquestionável contribuição para a preservação da cultura popular do Estado da Bahia e a referência como uma mulher marcante que enfrenta na sua vida condições de extrema vulnerabilidade econômica e social. Mas seu modo singelo e desbanjamento de vitalidade é uma referência como manancial de inspiração para todos os seres humanos. São tradições ancestrais praticadas por Dona Cadu, que representam a preservação de modos de vida e respeito aos fazeres e saberes. Assim, evidencia-se que Dona Cadu influencia e contribui para a preservação da diversidade cultural do Recôncavo da Bahia, enquanto uma mulher rural, afro-indígena, artesã, sambadeira, rezadeira, que mesmo sem ter tido a oportunidade de frequentar o ambiente formal da educação, é uma referência cultural e artística, reconhecida por diversos acadêmicos e instituições nacionais e internacionais. Considera-se, portanto, a imensa contribuição de Dona Cadu, em que a propositura da outorga do título de doutora honoris causa deve representar o reconhecimento desta comunidade universitária por suas contribuições à cultura e às artes, mas também de possibilitar a condição de defesa na representação da missão institucional da UFRB, enquanto Instituição Federal de Ensino Superior do Recôncavo da Bahia, de exercício de forma integrada das suas atividades acadêmicas, com vistas à promoção do desenvolvimento das ciências, letras e artes e à formação de cidadãos com visão técnica, científica e humanística e valorização das culturas locais, como essenciais para a promoção do desenvolvimento territorial. Essa condição representa a defesa da identidade e da diversidade cultural e artística do Recôncavo da Bahia, em que Dona Cadu materializa a preservação cultural, material e imaterial, e que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na sua responsabilidade institucional, tem o dever de reconhecer o mérito dos conhecimentos produzidos por esta representante de saberes locais identitários e referência de vida do Recôncavo da Bahia. Quarto e último parte do parecer, considerando o exposto, recomenda a outorga do título de doutora honoris causa à senhora Ricardina Pereira da Silva, Dona Cadu, para apreciação da Comissão de Homenagens e Títulos Honoríficos, conforme o artigo 8º da Resolução 05/2011, que foi alterada pela Resolução 02/2015. Salvo o melhor juízo, este é o parecer, Cruz das Almas, Bahia, 19 de novembro de 2019, Tatiana Ribeiro Veloso, relatora, presidente da Comissão Permanente de Títulos Honoríficos. Muito obrigado, professora Tatiana, pela leitura, pela lavra e pela leitura do parecer, dando prosseguimento aí à tramitação desse processo de concessão do título de doutor honoris causa à Dona Cadu, que, como já foi mencionado aqui pela senhora, é uma personalidade que expressa com muita plenitude o sentido, da cultura, da diversidade, dos saberes populares do Recôncavo. Importante dizer que Dona Cadu celebrou 100 anos de existência agora no mês
de maio, me parece, e a comunidade acadêmica, especialmente do CAU, está ansiosa, né, pela manifestação, né, desse conselho em relação a essa propositura de concessão do título de doutor honoris causa à dona Cadu. Então, nesse sentido, gostaria de abrir para a discussão após a apresentação aí do parecer da professora Tatiana. Nós temos aqui a inscrição do conselheiro Paulo Reis. Peço, portanto, o apoio que mantenha a tela da professora Tatiana, da conselheira parecerista, e abra aí a tela e o microfone dos inscritos. Nós temos agora a primeira inscrição, o conselheiro Paulo Reis. Senhor presidente, o tempo será de 3 minutos ou 5 minutos para as falas? Vamos garantir o tempo colocar o tempo de 3 minutos, caso seja necessário, a gente amplia, para garantir a objetividade. Eu sei da importância desse tema, né, dessa temática, mas queria trazer aqui aquela preocupação inicial com relação à objetividade. Então, proponho que a gente garanta o tempo, estabeleça o tempo de 3 minutos, sendo necessário, nós possamos prorrogá-lo. Conselheiro Paulo Ricardo, então. Alô? Estou me escutando. Por favor, conselheiro Paulo Ricardo. Bom, eu acho que estamos tendo dificuldade de conexão do conselheiro Paulo Ricardo. Eu queria propor, então, que a gente prosseguisse com a ordem das inscrições, garantindo, obviamente, a inscrição do conselheiro Paulo Ricardo. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a próxima inscrita, que é a conselheira professora Dione Brito. E, na sequência, a gente retorna aí para o conselheiro Paulo Ricardo, tendo em vista a dificuldade de conexão nesse momento. Por favor, professora Diane. Professora Diane, nós não a escutamos. Não, estamos, mas não escutamos a senhora. Professora, a senhora está sem microfone. Agora está ok. Não. Desculpe. Professora Diane, continuamos sem escutar. Conecta o microfone, professora. Continuamos sem escutar. Tenta sair e retornar. Eu recomendaria tentar sair e retornar, professora. Não, acho que agora vai, Pro. Ativa aí. Apareceu o ícone do microfone. Tenta tirar. Agora sim, professora. Pronto. Boa tarde a todas e todos os conselheiros e conselheiras, ao magnífico reitor, presidente desse conselho. Desculpem, é a primeira vez que eu utilizo nesse novo formato, mas eu quero muito brevemente dizer da nossa felicidade enquanto Centro de Artes, Humanidades e Letras em ver esse momento, né, de discussão do processo de título de doutor honoris causa a dona Cadu, que sim, completou 100 anos, esse ano de 2020,
essa ceramista, sambadeira, e sabemos o quanto que é importante esse título, não só para nós, universidade, para a Dona Cadu, e essa semana eu pude ouvir a doutora Dalva falar sobre a importância desse título em sua vida, mas, sobretudo, para o Recôncavo, para a Cachoeira, esse reconhecimento que é de magnífica importância. Então, agradeço que a gente pôde, né, passar esse processo. Ele estava previsto para ser passado lá em março desse ano, veio a pandemia, a gente suspendeu as atividades e, enfim, ele está aqui. Já avisei a professora Fabiana Comerlato, que está acompanhando todo esse processo, e, mais uma vez, falar da felicidade do Centro de Artes, Humanidades e Letras, ver essa possibilidade de darmos o título de doutora honoris causa à Dona Cadu. Muito obrigada. Obrigado, professora Diane. Bom, eu convido, então, o conselheiro Paulo Reis. Novamente, vamos ver se é possível a sua conexão. Olá. Por favor, conselheiro Paulo Reis. Conselheiro Paulo Reis, por favor. Não conseguimos escutar, Paulo. Fala, por favor. Tenta sair e entrar novamente. Eu acho que essa é uma boa recomendação, conselheiro Paulo Reis. Tentar sair e retornar. Bom, continua em discussão, estamos aguardando aqui o retorno do conselheiro Paulo Reis, que fez a inscrição, mas indago se tem mais algum conselheiro inscrito ou inscrita. Continua aberta a inscrição. Nós temos a inscrição do conselheiro professor Maurício. Por favor, então, professor Maurício. Conselheiro Paulo Reis, pronto. Estamos vendo sua imagem aqui, Paulo. Vemos a sua imagem, mas não conseguimos escutá-lo. Não. E agora? Agora sim. Então, falo em nome da comunidade estudantil desta universidade. Acredito eu que também falo por uma maioria, ou se não todas as pessoas negras e todas as pessoas que compõem o movimento negro, não somente que compõem o UFRB, mas o território, o estado da Bahia e, enfim, o país, que a titulação da Dona Cadu tem um peso simbólico extremamente importante para nós, entendendo não somente o histórico dela, mas a importância que a universidade tem ao reconhecer a figura e o conhecimento que Dona Cadu, senhora negra que completou um século neste ano, entendendo que nós, quanto comunidade acadêmica, temos muito mais a ganhar com Dona Cadu ao reconhecer seus saberes, seus conhecimentos,
ao compreender que existe um conjunto de conhecimentos mais do que válidos e que extrapola o próprio reconhecimento da instituição, da UFRB ou da universidade, mas compreendendo que também reconhecer tem sua importância e tem um significado para as pessoas que recebem esse título. Dona Cadu, assim como Dona Dalva, tem um processo importante de sua história, enquanto pessoas, do que elas representam para as suas comunidades, e, acima de tudo, no que representam e expressam também parcela expressiva da nossa comunidade acadêmica, que é uma comunidade de maioria negra. Gostaria também de dizer que, ao tempo que eu reconheço a importância, assim, é preciso pontuar também, gostaria de agradecer aos professores e professoras que fizeram a composição dessa comissão, desse parecer final, legitimando, no sentido da formalidade institucional da nossa universidade, essa importância que a Dona Cadu tem. E também peço aqui, e entendendo a importância tanto administrativa quanto política, entendendo a relação íntima entre política, não a política que eu estou aqui me referindo, a política partidária, mas a política quanto uma missão institucional que nossa universidade tem a constar no seu estatuto, de conseguirmos estabelecer métodos, estabelecermos práticas de apoio a esses mestres e essas mestras desses saberes tão importantes para o nosso território. Neste instante, nesses últimos meses, na verdade, há alguns anos, Dona Dalva vem enfrentando uma dificuldade muito sobre roda Suerdic, a qual a universidade, acredito eu, tem uma possibilidade de uma maior participação nesse processo, dessa visibilidade dessa campanha para a construção de uma sede permanente para o samba de roda de Dona Suerdic, ou de Dona Dalva, samba de roda Suerdic. E eu acredito também que Dona Cadu deva precisar de uma participação mais expressiva de nossa instituição para dar as condições necessárias, porque nós sabemos o quanto esses mestres e essas mestras desses saberes enfrentam de dificuldades, de problemas expressamente materiais para a prática de seus saberes, para divulgação de suas artes, desses conhecimentos. Então, acredito eu que, parabenizando novamente o relatório e a aprovação desse título, mas entendendo que nós temos um potencial de fazermos muito mais para além da entrega desses títulos para esta comunidade, para esses mestres e essas mestras, essas pessoas tão dotadas de conhecimentos extraordinários que expressam a identidade e o verdadeiro e a potencialidade de uma valorização da cultura do território do Recôncavo da Bahia. Então, aqui encerro minhas palavras, entendendo que talvez devêssemos nos debruçar mais sobre o que é possível a nossa instituição fazer por esses senhores e essas senhoras com saber mais do que legitimados pela comunidade, e agora sendo legitimados pela comunidade acadêmica de nossa universidade. Agradeço e encerro minha fala. Obrigado, conselheiro Paulo Reis. Bom, convido, então, o próximo inscrito, conselheiro professor Maurício. Não conseguimos escutá-lo, professor Maurício. Ainda. Professor, tenta conectar o fone, porque o que parece o senhor está sem fone. Agora sim. Agora o microfone está fechado, professor. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Vou fazer o processo. Boa tarde, conselheiras, conselheiros, boa tarde a toda a comunidade interna e externa que nos ouve pela transmissão do YouTube. Eu estou aqui numa condição, professor, de hoje, o reitor
de pesquisa, pós-graduação, criação e inovação da nossa UFRB, mas também sou oriundo do Centro de Artes, Humanidades e Letras, e tenho a grata satisfação, então, de poder fazer parte dessa comunidade acadêmica. Eu acompanhei, junto à direção do nosso centro, a professora Diane acabou de se expressar aqui, expressar o quanto esse título representa. Nós vimos o esforço e o trabalho dedicado das docentes que compuseram a comissão que instituiu, que propôs, né, um título para a dona Cadu. E eu gostaria de me manifestar, não poderia deixar de manifestar a minha concordância como pesquisador, como cientista, mas a minha concordância também como cidadão, como membro da comunidade cachoeirana, da comunidade do Recôncavo, da comunidade do CAU e também da UFRB, né? Quanto esse título representa, o quanto ele é simbólico, o quanto ele é importante para a nossa região. Nas palavras de professora Tatiane, desse excelente relatório que a professora apresenta, eu acho que nós temos tudo resumido ali, tudo sintetizado, né? Vai ser uma grata satisfação poder entregar esse título, né, para a dona Cadu. E eu... minhas palavras são rápidas, simples, professora. Eu só queria deixar manifesto que já era para a gente ter aprovado esse relatório antes da pandemia, mas a pandemia ela atrapalha não só a nossa ação cotidiana, mas também as previsões, a previsibilidade. Estamos esperando uma situação conforme para que pudéssemos também entregar o título, né, para a dona Cadu, na medida em que estamos respeitando o isolamento social, todos os protocolos de segurança. A dona Cadu agora, com seus 100 anos, há todo um cuidado especial com ela. Então, eu acho que a UFRB deve fazer um esforço, professor. Eu tenho certeza que esse apresentado pela professora Tatiana será aprovado nesse conselho, e eu acho que a gente poderia, e aí fica uma indicação, uma dica, da nossa área, cerimônias, para que a gente enderegue esforços para que esse título não seja apenas virtual, para que a gente consiga, de alguma forma, marcar a importância presencialmente a dona Cadu. Fica esse recado, desse esforço, que eu tenho certeza que nós vamos tentar fazer com todas as condições que temos em mão para garantir a segurança de todas e de todos os envolvidos. Obrigado, professor. Parabéns, professora Tatiana, mais uma vez, pelo seu relatório. Obrigado, conselheiro professor Maurício. Continua em discussão. Bom, não temos inscritos nesse momento, então, nesse sentido, eu gostaria de encaminhar para a votação. Antes disso, reforçar aquilo que já foi colocado aqui pelos conselheiros, né, da importância da concessão desse título de doutor honoris causa à dona Cadu. Ela traduz realmente, de forma muito especial, a cultura do Recôncavo no seu trabalho aí, né, de artesã, de sambadeira, de rezadeira, e acho importante que essa universidade possa caminhar nessa perspectiva de aprovar esse título. Acho que dessa forma a gente vai se mostrando cada vez mais conectado com a dimensão da cultura que pulsa nesse território que é o Recôncavo da Bahia. Por isso a importância de estarmos aprovando esse pedido de concessão de título de doutor honoris causa à dona Cadu, né, pelo reconhecimento, né, do que ela representa. O reconhecimento dessa universidade em relação aos saberes, dona Cadu, acho que a professora Tatiana colocou muito bem aí no parecer, ele já foi revelado, né, em ocasiões anteriores, inclusive com a realização de pesquisas, com a produção de artigos, com a produção de dissertações sobre dona Cadu, e penso que esse momento é um momento de consagramento, né, dessa honraria, desse reconhecimento da universidade em relação à dona Cadu. Então, nessa perspectiva,
gostaria, portanto, de encaminhar para a votação esse ponto. Eu queria só destacar que é importante, né, pela resolução que concede títulos honoríficos, que pontos dessa natureza sejam aprovados pelo Conselho com pelo menos 2/3 dos votos. Então, eu queria fazer esse destaque e, nesse sentido, solicitar o apoio aí para que proceda a postagem da tela de votação e também o cronômetro para que possamos ter um tempo aí para a votação. Aguardar aqui a habilitação do cronômetro. Professor, seria boa verificação do quórum para esses 2/3. Seria interessante a verificação da Juliana, que confirme aí. Ok, Rita, muito obrigado. Muito obrigado. Então, está suspensa a votação agora. Vamos, antes, fazer a verificação do quórum. Informo que o quórum está verificado, assim como postei ali no chat, e vocês podem também observar nas notas compartilhadas. Temos presentes 22 conselheiros, contando com a presidência. Muito obrigado, Juliana. Bom, então, nesse sentido, peço ao apoio que habilite o cronômetro e coloque novamente a tela de votação. Pelo tempo de 1 minuto, por favor. Ainda não está ativado o cronômetro. Ok, em regime de votação, peço, portanto, aos conselheiros e às conselheiras que votem sobre o parecer, né, sobre o processo que visa conceder o título de doutor honoris causa à dona Cadu. Em regime de votação, peço, portanto, aos conselheiros que se manifestem. Continua em votação, temos ainda 30 segundos. Temos 10 segundos para a votação sobre o ponto 2.2, concessão de título do doutor honoris causa dona Cadu. Votação encerrada. Peço só que proceda, portanto, a publicação do resultado. Bom, 21 votos favoráveis, 1 abstenção. Então, desse modo, nós alcançamos mais do que os 2/3 necessários. Está, portanto, aprovado o parecer sobre o processo que visa conceder o título de doutor honoris causa à dona Cadu. Então, parabéns ao UFRB. Queria agradecer aqui a comissão pela lavratura, né, do parecer, professora Tatiana. Parabéns aí pelo parecer lavrado, parabéns aí ao CAU, que startou esse processo inicialmente. Acho importante que a UFRB dê prosseguimento e esteja votando hoje a concessão do título de doutor honoris causa à dona Cadu. Nós precisaremos oportunamente, né, após a confecção do diploma, chamar uma outra sessão para que possamos fazer a entrega do título. Como já foi colocado aqui inicialmente, a pretensão era que, inclusive, nós pudéssemos fazer uma sessão presencial no mês que coincidisse com o aniversário da dona Cadu. Infelizmente, a pandemia atrapalhou nossos planos, e agora votamos hoje, agora, nesse momento. A gente precisa, portanto, marcar, penso que em breve, uma outra reunião para que a gente possa fazer, após a confecção do diploma, a entrega do diploma de doutor honoris causa à dona Cadu. Muito obrigado, então, a todos. Mais uma vez, aí, parabéns à comissão pelo trabalho e ao CAU pela propositura inicial. Dando